Recentemente, pessoas têm compartilhado imagens estranhas de artefatos que não se parecem em nada com a nossa tecnologia. Seja luzes caindo do céu ou objetos escondidos debaixo da terra, parece que alguns segredos estão escapando, e uma antiga filmagem russa reforça essa suspeita. Durante uma investigação antiga na Rússia, surgiu um vídeo chocante que muitos acreditam mostrar o que sobrou da queda de um OVNI na remota cidade de Beryodinsk. As imagens pareciam vir de uma câmera instalada em um caminhão militar. Conforme o veículo se aproximava do local, soldados corriam em direção a um objeto em formato de disco, meio enterrado no solo. Oficiais cercavam a área, estudando e guardando a estranha nave. Para muitos, poderia ser a primeira prova visual de uma nave alienígena escondida pelo governo russo. Em 1º de dezembro de 2015, moradores de Santin, na África do Sul, ficaram em choque quando um objeto misterioso caiu do céu. Muitos acreditaram que fosse a queda de um OVNI. Na manhã seguinte, as autoridades isolaram a área e afirmaram que tudo não passava de uma ação de marketing para divulgar uma bebida. A história se espalhou rápido e a maioria acreditou. Mas dias depois, o mesmo destroço foi visto sendo transportado secretamente durante a noite, sob forte segurança. Isso fez muitos suspeitarem que a história do marketing era apenas uma cobertura e que o objeto, na verdade, havia sido levado para a Área 51 para estudos. Talvez a verdade nunca tenha sido encenada. Talvez ela tenha escapado. Outro caso mostrou uma nave gigantesca no meio de um aterro. Agentes do JMPD e pessoas com roupas de proteção estavam no local. No vídeo, um homem filmava dizendo que o objeto era antigo, completamente enferrujado e parecia ter caído ali. Assim como no Texas, onde um disco metálico apareceu repentinamente ao lado da estrada. Motoristas, surpresos, saíram dos carros para filmar o objeto que combinava com todas as descrições clássicas de um disco voador. Mas não parecia uma aterrissagem suave. Parte do disco estava danificada, como se tivesse caído momentos antes. Parecia ter havido uma luta secreta acima das nuvens, ou talvez uma aterrissagem emergencial por falha da nave. Era como um pequeno vislumbre de algo maior e mais assustador que pode estar por vir. Em outro caso, um grupo de trabalhadores fazia uma escavação normal quando encontrou algo digno de um filme de ficção científica. Um objeto metálico em forma de disco, com uma cúpula brilhante no topo. Nada parecido com qualquer aeronave conhecida. A superfície lisa e o design avançado sugeriam algo muito além da tecnologia humana. Parecia um OVNI, enterrado há muitos anos, escondido por autoridades, ou talvez pelos próprios seres que o deixaram ali. Ninguém sabe quem era o responsável, mas o design gritava que aquilo poderia ser prova de outro mundo. Em uma estrada remota, um motorista avistou um estranho objeto cinza, repousando silenciosamente em um campo aberto. Tinha um formato perfeitamente redondo, igual aos UFOs vistos em antigas evidências de visitas alienígenas à Terra. A nave não se movia, nem parecia prestes a decolar. Talvez os ocupantes tivessem pousado para uma missão secreta, ou estivessem esperando por outras naves antes de seguir viagem. Parecia que algo grande estava prestes a acontecer naquele dia. Também surgiram vídeos misteriosos de Arizona, Montana e Canadá. Em cada um deles, jatos militares dos Hiproceus perseguiam objetos desconhecidos no céu. As naves filmadas pareciam claramente de outro mundo. Se UFOs estão aparecendo ao mesmo tempo em tantos lugares, talvez precisemos repensar tudo. Talvez não estejamos sozinhos. E talvez esteja acontecendo muito mais acima de nós do que imaginamos. Isso tudo pode ser um lembrete de que esses eventos não devem ser ignorados. E então, voltamos a 1996, em White Sands, no Novo México, quando um vídeo viralizou. A filmagem mostrava um OVNI brilhante voando de um jeito estranho, quase como se estivesse perdendo o controle. Quando tentou pousar pela segunda vez, tocou o chão arenoso e explodiu em pedaços. Logo depois, o governo interveio e afirmou que tudo não passava dos restos de um teste de foguete. Mas as pessoas não ficaram convencidas. O objeto parecia demais com um disco voador.
E havia um detalhe que deixou tudo ainda mais suspeito. Após o incidente, a área foi completamente fechada ao público, mesmo recebendo, diariamente, cerca de 900 visitantes antes disso. Se não era um OVNI, por que bloquear o acesso? Pouco tempo depois, um enorme estrondo sacudiu o centro de uma cidade. As autoridades correram até o local e encontraram um objeto metálico escuro caído no chão. A estranha nave não se parecia com nenhum avião ou drone conhecido. Sua superfície parecia queimada, como se tivesse caído de uma grande altitude. A área foi isolada rapidamente e o objeto foi declarado um OVNI. Desde então, nenhuma informação adicional foi divulgada, deixando todos imaginando se algo muito maior havia acabado de entrar no nosso céu. Em outra parte do mundo, um caminhante na Alemanha viu algo inacreditável. Uma espaçonave igual às que vemos nos filmes. Enquanto tentava entender o que estava diante dele, percebeu duas figuras cinzentas próximas ao objeto. Pareciam alienígenas, conversando entre si. De repente, um deles ergueu a mão de forma agressiva e o outro caiu no chão como se tivesse sido atingido por algo invisível. Em questão de segundos, o OVNI disparou para o céu e desapareceu. O homem não ficou para ver mais nada, mas tinha algo essencial, a prova do que viu. Sem isso, ninguém acreditaria que aquele momento foi real. Em um deserto distante de qualquer estrada ou cidade, um grupo de exploradores encontrou algo inacreditável. Uma nave enorme em formato de disco, claramente destruída. Um buraco gigantesco estava aberto em sua lateral, evidência de que ela havia caído com força. O mais chocante, porém, estava dentro. A nave não estava vazia. Era ocupada por alienígenas cinzentos, alguns sem vida, outros ainda lá dentro, encarando a entrada como se esperassem por resgate. Os exploradores ficaram paralisados ao perceberem que tinham visto algo que jamais deveriam ter encontrado. Essa descoberta se tornou mais uma peça no crescente conjunto de evidências de vida extraterrestre e de seus misteriosos acidentes na Terra. Em uma área de voo restrita, jatos militares travaram mira em um OVNI que surgiu do nada. O radar mostrava uma nave em formato de cunha, movendo-se mais rápido do que qualquer coisa já registrada. Os jatos tentaram interceptá-lo repetidamente, mas falharam todas as vezes. O objeto não sofreu dano algum, não desacelerou e não reagiu a nenhuma arma. Movia-se para frente e para trás como se fosse intocável, protegido por algum tipo de escudo. Era evidente. Aquilo não era tecnologia humana e provava que a tecnologia alienígena está muito além da nossa. O interesse militar por visitantes extraterrestres parece ter aumentado e suas últimas ações mostram isso. Em um deserto remoto, helicópteros foram vistos descendo com correntes pesadas para prender um OVNI metálico que parecia danificado e incapaz de decolar após uma queda. Estava claro que eles queriam estudá-lo a fundo e descobrir seus segredos. Quem sabe, talvez os humanos acabem usando essa tecnologia para viajar além da Terra. Uma coisa é certa, o segredo da tecnologia extraterrestre pode estar prestes a cair em nossas mãos. Outro vídeo viral recente chamou a atenção mundial. Mostrava o que parecia ser um OVNI pousando no deserto da Arábia Saudita. Assim que tocou o solo, uma rampa se abriu lentamente e uma figura desconhecida saiu da nave. Momentos depois, o OVNI decolou com uma velocidade inimaginável, muito além de qualquer tecnologia humana. A estranha criatura que ficou no chão pareceu analisar o ambiente ao redor antes de desaparecer no céu em um clarão. O vídeo gerou um enorme debate entre pesquisadores de OVNIs. Muitos acreditam que o visitante veio estudar a Terra, mas fugiu quando percebeu que estava sendo filmado. Cabe a você decidir. Se essa história te arrepiou ou te fez enxergar o mundo com outros olhos, deixa o like, porque isso me ajuda a trazer ainda mais relatos, segredos e mistérios que não querem que você veja. E se você chegou até aqui, é porque você gosta do desconhecido. Então clica no like e fortalece.